E aí galera, beleza? Eu sei que pode parecer muito estranho a essa altura do campeonato querer falar sobre o formato da Terra, mas é justamente nesse momento em que as nossas mentes estão mais abertas para a possibilidade de entender o que a Terra realmente é e qual o formato final desse lugar que a gente convencionou chamar de planeta Terra, né? Galera, vamos pensar numa coisa. Tudo que existe são átomos. Em essência, tudo que existe são átomos. E o modo como a gente interpreta esses átomos parte da nossa cognição. Então, por exemplo, quando a gente vê uma árvore daquele determinado formato, com as folhas verdes e tal, é porque a nossa cognição está interpretando todo aquele emaranhado de átomos daquela forma física, né? A gente está dando um layout para algo que em essência é apenas os códigos fonte da programação, tá ligado? É como no software. Todo software, a essência dele são códigos de programação, são números, são letras, né? E toda a parte sensorial, toda a parte visível que a gente vê do software já é o layout, é apenas a camada superficial dele, né? A essência é um monte de código, um monte de linhas de programação que criam o software, né? Então, o layout é a nossa mente que cria o cérebro, é a cognição da espécie. Por que eu falo a cognição da espécie? Porque se um gato, se um cachorro, se um porco olhar para uma árvore, ele vai ver algo completamente diferente daquilo que um ser humano vê. A árvore para um gato, por exemplo, vai ter outro formato, vai ter outras cores, vai ter outras características, vai ter outras funções, finalidades, né? O gato, ele vai interagir com a árvore da maneira que condiz com a cognição dele, né? Para ele a árvore é uma outra coisa completamente diferente do ser humano, né? Pra gente a árvore é uma planta do reino vegetal, que tem folhas, que pode ter frutos, né? Mas o gato, o cachorro, o porco, eles têm outras concepções do que seria uma árvore, né? E as próprias árvores têm um outro tipo de cognição, tem uma outra estrutura interna sensorial que interpreta as outras árvores de um modo completamente diferente da maneira humana de interpretar essa realidade da árvore. Eu sei que isso daí parece um papo de maluco, de esquizofrênico, mas existe um fio da meada que conduz isso aí, galera. Então, por que é apenas o modo como o ser humano interpreta a vida que é o modo oficial de como as coisas são? Por quê? Vamos imaginar um determinado exemplo. Vamos supor um cachorro que consiga ir lá na estratosfera e enxergar a Terra inteira numa tomada só. Pá! Ele enxerga toda a Terra. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que o cachorro vai enxergar a Terra do mesmo formato que um ser humano a enxergaria? É óbvio que não. Por quê? Porque o ser humano tem uma cognição diferente do cachorro. Então, o cachorro vai enxergar a Terra do formato Y e o ser humano vai enxergar a Terra do formato Z. E o gato, se fosse possível botar um gato lá na casa do caralho, na estratosfera, para ele enxergar a Terra inteira, para ele seria um outro tipo de formato a Terra. E ele interage com o meio, com a natureza, de um modo completamente diferente do ser humano. Só que por o ser humano ser uma criatura altamente egoísta e egocêntrica, então ele acha que toda a vida, tudo gira ao redor dele. Então toda a oficialidade da realidade é sempre pautada nos parâmetros humanos. Toda filosofia, toda sociologia, toda ciência foi escrita, foi delineada apenas baseada nas fabricações da cognição humana, né?
daquilo que o olhar humano enxerga e interpreta da realidade, que não é a essência final de todas as coisas. Vamos supor que um anjo apareça na tua frente agora, aí você pergunta para ele, o que é a Terra realmente? Qual é o formato final da Terra? Se ele for honesto contigo, ele vai dizer algo completamente diferente de tudo que você já aprendeu e de tudo aquilo que você acha que sabe. Por quê? Porque é uma criatura que está num outro nível de entendimento e num outro nível existencial e, consequentemente, numa outra maneira cognitiva de interpretar a realidade. Então, qual é o formato da Terra? Nenhum. E ao mesmo tempo, todos os formatos que a tua mente conseguir atribuir a esse grande conglomerado de átomos e energias, informações e frequências e vibrações que compõem aquilo que a gente convencionou chamar de planeta Terra. Vamos supor que você tivesse crescido. E também tem a parte cultural, né? Tem a parte cultural. A nossa civilização convencionou interpretar a Terra como um planeta redondo que gira ao redor do Sol, que está perdido num espaço infinito e toda aquela coisa que a gente aprendeu na escola. Mas isso é algo apenas da nossa cultura. Vamos supor que você tivesse nascido numa tribo indígena no interior do Acre, no início do século XVI. Qual seria a interpretação da Terra que você teria? Obviamente a Terra para você teria um outro formato, teria uma outra conotação, teria uma outra identidade. Por quê? Porque toda a cognição daquele povo foi trabalhada no outro tipo de informação mental. É um outro programa que roda na mente das pessoas. Ou seja, em essência tudo são átomos, e a maneira como você interpreta esses átomos varia conforme a cognição da espécie e conforme a cultura do qual você faz parte. Algo tão simples e tão ininteligível para a maioria das pessoas, infelizmente. Então é isso aí, galera. Esse é o recado que eu gostaria de passar. Tamo junto e misturado. Luz para nós outros.